Salmo 121, vamos ler os primeiros versículos do Salmo 121, do nosso tema. Hoje, o estudo número 3, levanta os teus olhos. E lemos então o Salmo 121, lemos com o favor de Deus. E levo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Querido Senhor, damos-te graças da tua palavra, damos-te graças do teu poder, da tua presença. Glorifica o teu nome na meditação desta manhã, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Meus queridos irmãos, tenha a gentileza de sentar. Prepare-se para tomar algumas notas sobre o nosso tema. Hoje, como introdução do nosso tema, para avançarmos, obviamente nós vamos avançar com os assuntos que deixamos ontem e vamos fazer a sequência para hoje. Mas introdutoriamente eu queria dizer-vos que por vezes nós nem notamos, às vezes nós nem nos damos conta de situações da nossa vida em que nós nos lamentamos. Isto a propósito de quê? A propósito do texto da palavra de Deus de Gênesis, no capítulo 31, quando Jacó se lamentava continuamente. E, de facto, quanto mais ele se lamentava, mais a situação piorava. E eu creio que nós temos que ter consciência disto. Sobre um assunto qualquer. Sobre um problema qualquer. Por vezes isto escapa da nossa mente, do nosso pensamento. Quanto mais nos lamentamos sobre alguma coisa, mais nos enterramos. Há um ditado antigo que diz: aquele que está num buraco, a primeira coisa que deve fazer para sair de lá é parar de cavar. Quanto mais a pessoa escava e quanto mais terra tira e quanto mais se afunda, quanto mais se lamenta, mais se afunda. Assim, como fazer? Eis a questão. Como fazer? E a resposta está neste texto que nós estamos a ler. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. É levantar os meus olhos para a frente. Elevo os meus olhos. No versículo 1, não diz levantar os seus olhos, mas diz eleve os meus olhos. É a mesma coisa. Quer dizer que o que conta aqui é a expressão. O que conta aqui é a intenção por trás das palavras. E a intenção por trás das palavras é a mesma que aparece na Bíblia de diferentes maneiras, de diferentes formas, por causa do desejo do coração de Deus. Deus quer transformar o seu lamento em cântico. Deus quer transformar o mal em bênção. Deus disse que o pranto, o choro pode durar uma noite, mas que a alegria vem pela manhã. Ele quer ser Ele a transformar isto. Ou seja, Ele quer ser o autor da mudança, da transformação de tudo o que são razões de lamentação na sua vida. E que são válidas. E que estão certas. E que poderíamos dizer, você tem razão na sua lamentação. Como poderíamos dizer, o Jacó tinha razão nas suas lamentações. Não se trata de dizer, cale, esteja calado, não tem razão nenhuma. Não tem razão, senão não se lamentava. Tem razão, senão não se queixava. Tem razão, senão não estava frustrado dentro de um problema. A questão não é se tem razão ou não, se tem motivos para isso ou não. A questão não é essa, isso nem se questiona. Logicamente que tem razão para isso. Logicamente que tem motivos para isso.
Logicamente que é respeitável o seu sofrimento e é respeitável a sua dor. Logicamente que deve ser ouvido na sua lamentação, no seu choro, na sua angústia, na sua tristeza, nas coisas que estão a afligir a sua alma. Com certeza que sim. Não se trata de pôr um adesivo na boca de alguém e dizer, cale-se, não diga mais nada. Não se trata disso. Não se trata de trazer uma crítica, de trazer uma acusação sobre alguém que está a sofrer. O que se trata de dizer é que não é por se lamentar muito e por expressar o seu sofrimento, mas é por termos nós todos que fazer uma pergunta. Quais têm sido as minhas lamentações? Quais têm sido as minhas angústias? Quais têm sido as minhas razões de queixa? De que eu me tenho lamentado? Quais são os motivos de sofrimento que estão na minha vida? E identificá-los. A primeira coisa que você tem que fazer é identificar. Porque às vezes nós lamentamos e falamos e aquilo já sai automaticamente, espontaneamente, sai porque está no nosso sistema e nós temos que tirar aquilo do sistema. Mas pensamos de facto a fundo sobre o assunto? Estamos de facto concentrados para mudar ou para transformar? Como? A grande pergunta é essa: como, com quem, de que modo, de que maneira isto vai ser mudado e de que forma isto vai ser transformado? E começar a pensar na solução. Isso é levantar os olhos. Levantar os olhos é sair de onde está, sair da lamentação, sair do buraco, sair da tristeza, sair dessa cova, sair da angústia, sair da dor, sair do queixume, sair da tristeza, sair dos motivos ou razões que tem para que aquela situação toda se transforme ou mude. Você vai ter que levar os seus olhos para Deus, levantar os seus olhos. E aqui quando fala de montes, de facto, em vez de montes, elevo os meus olhos para Deus. De onde me virá o socorro? E a seguir diz, o meu socorro vem do Senhor. Então é para Ele que você levanta os seus olhos. É para Ele que você eleva os seus olhos. Até porque nós temos que ser agentes de transformação da nossa própria lamentação, ou das razões de lamentação. E não podemos esperar que outros resolvam o nosso problema se nós nem sequer o entregamos para Deus. É muito melhor na nossa vida delegar soluções do que delegar problemas. Mas é Deus aquele que se oferece para nos ajudar. É Deus aquele que vem ao nosso encontro para trazer uma solução e para nos tirar do meio da lamentação e do meio da tristeza e do meio das coisas que nós não conseguimos resolver. É Deus que vem ao nosso encontro e nos dá instruções e nos dirige, e quer ser Ele a dirigir-nos, quer ser Ele a conduzir os nossos passos, quer ser Ele a dirigir a nossa vida para nos tirar de onde é esse lugar, de onde é essa angústia, essa opressão. É Deus que quer pegar no assunto nas mãos dele. E para isso nós temos que o colocar em primeiro lugar. E mais ainda, Deus quer resolver o problema mesmo no sítio, no meio da dificuldade, no meio da angústia, no próprio lugar onde as lamentações se deram, no mesmo sítio, nas mesmas situações, nas mesmas condições, nos mesmos lugares do sofrimento. Deus quer transformar esse sofrimento num cântico de vitória.
Jacó começou o processo de mudança no mesmo sítio, na mesma situação, com o mesmo sogro, com os mesmos cunhados, com as mesmas ovelhas, com as mesmas realidades. E começou o processo da mudança ali mesmo, no mesmo lugar, no lugar da angústia, no lugar da lamentação, no lugar da tristeza, no lugar da dor. Deus começou um processo de mudança e de vitória na vida dele. No lugar do abandono, no lugar da rejeição, no lugar da tristeza, no lugar das lamentações, Deus quer operar o teu milagre. No lugar do teu desamparo, Deus quer operar a tua vitória. Ou seja, a vitória que Deus preparou para ti começa aí mesmo, no mesmo sítio onde a tua dor foi maior. Às vezes nós pensamos, vou para outro sítio, vou mudar, não suporto mais isto. Mas Deus diz, eu quero te dar a vitória nesse lugar. Eu quero te ensinar como tu vences no meio da angústia e como tu triunfas no meio do problema. Esta é a primeira lição que nós vemos com a presença de Deus. E a ordem de Deus é de levantar os nossos olhos, de erguer os olhos para a frente. De mudar completamente a nossa perspectiva. De sair da situação em que se está, do acabrunhamento, da depressão, da angústia, da tristeza, da queixa, do atirar culpas, de revoltar-se, de lamentar-se, de frustrar-se, de quebrar as amarras, não ficando mais preso na situação em que está, mas olhando para a frente com a confiança de que Deus tem melhor do que isto. Diga comigo, Deus tem melhor que isto. E Deus já preparou saídas para cada necessidade e problema. No caso de Jacó, Deus queria repor a justiça. Deus queria transferir a riqueza das mãos de Labão, injustamente alcançadas e adquiridas, e transferi-las para a mão de Jacó. Mas primeiro Deus tinha que mudar o coração de Jacó. Ele tinha que perdoar as ofensas, ele tinha que sair daquela dor toda, daquela frustração toda. Tinha que olhar para a frente para ver uma expectativa nova. Tinha que olhar para a frente e sonhar com alvos e realizações novas. Tinha que sonhar para a frente e acreditar num Deus que tem o seu reino, e o reino dos céus é um reino de justiça. Tinha que mudar a sua fé, tinha que mudar as suas palavras, tinha que mudar a sua expectativa para que a situação mudasse. Ou seja, nós mudamos primeiro para que as coisas depois mudem. Enquanto nós ficamos num lugar da angústia, da tristeza, da frustração, do queixume e da lamentação, nada muda. Porque nós não nos deixamos mudar primeiro e não nos deixamos transformar primeiro para que Deus possa mudar as situações. Ou seja, nós temos de fazer a nossa parte, trabalhando em nós próprios, trabalhando em nossa mente, trabalhando em nossas emoções, trabalhando em nossa maneira de pensar e de agir, para deixar Deus mudar a situação através do poder sobrenatural. Enquanto nós não mudamos o nosso coração, enquanto nós não mudamos a nossa visão, enquanto nós não temos uma nova expectativa, enquanto nós não saímos desse lugar da frustração e do queixume e da lamentação, Deus não pode agir e Deus não pode mudar a situação enquanto nós estamos sobrecarregados nos fardos pesados e achamos que somos nós que temos que aguentar, somos nós que temos que fazer e somos nós que temos que resolver e não sabemos como e frustramos-nos e revoltamos-nos com as coisas. E no entanto o Senhor está com os braços estendidos para nós dizendo: vem a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, eu vos darei descanso, achareis descanso para vossas almas. Mateus 11, 28. Vinde a mim vós todos, é que nem sequer
Há exceções. Isto é oferecido para todos. Deus está a dizer, eu sou aquele que quero mudar essa sobrecarga em paz, eu sou aquele que quero transformar essa frustração em vitória, eu sou aquele que quero mudar essa derrota e essa angústia em solução. Mas tens que vir a mim, tens que olhar para mim, tens que levantar os teus olhos e sair desse lugar espiritual. É um lugar espiritual de cativeiro, é uma prisão em que a pessoa está, nos seus sentimentos, nas suas emoções, enredado nos seus pensamentos, preso nas suas palavras. Provérbios 6:2 diz, enredaste-te com as palavras da tua boca, estás preso. Quanto mais a pessoa fica presa nas suas lamentações, nas suas queixas, nas suas injustiças, nas suas razões, nos motivos da angústia, mais se afunda e menos resolve. Por isso, aquilo que Deus nos chama para fazer é confiar neste princípio, neste preceito, nesta lei, neste princípio. Levanta os teus olhos para mim, olha para mim, olha para mim. Olha para mim. Põe os teus olhos em mim. Tira os teus olhos do problema e põe os teus olhos em mim para que eu te possa dirigir, para que eu te possa conduzir. Meu Deus, a Bíblia toda, você podia correr pela Bíblia toda e encontra sempre este mesmo acontecimento, este mesmo princípio. Quando Abraão se queixou, dizendo, Deus disse para ele em Gênesis 15, eu sou o teu galardão. E Abraão responde, Senhor, o que me has de dar mais? Eu já tenho tudo o que preciso, mas não tenho o que mais queria. E lamenta-se Abraão e diz, não me deste um filho, e todas as riquezas e todos os bens que me tens dado, quem vai herdá-los vai ser o meu administrador. Vai ser o mordomo da minha casa, o meu administrador, aquele que administra as coisas. Aqueles que faz a gestão destas coisas. Destas riquezas todas tu me deste, para que me deste tanta coisa? Não me deste descendência. Gênesis 15:3. E vai ser um servo nascido na minha casa, que será o meu herdeiro. A Bíblia diz, e o Senhor lhe respondeu logo, quer dizer, imediatamente, versículo 4. Deus disse-lhe imediatamente para ele. O Senhor lhe respondeu logo, o Senhor lhe respondeu de imediato, dizendo, não é esse o teu herdeiro, mas aquele que há de ser gerado de ti será o teu herdeiro. E tirou para fora desse acabrunhamento, dessa depressão, dessa tristeza, desse lugar, e disse, olha para as estrelas. Levanta os teus olhos. Não diz levanta os teus olhos, mas diz a mesma coisa. Levanta os teus olhos, olha para as estrelas, vê se as podes contar. Assim será a tua descendência. E Abraão mudou. Creu no Senhor. Acreditou que aquilo que Deus lhe estava a dizer ia acontecer. E calou-se, não disse mais. Não falou mais sobre não ter descendência, não falou mais sobre o problema, não falou mais nada sobre não ter filho, não falou mais nada sobre não ter nada, não falou mais nada sobre para que tanta riqueza, para não ter agora seguimento, não falou mais nada sobre isso. Mas começou todos os dias a olhar para as estrelas, a adorar a Deus e a louvar a Deus e a dizer, olha a minha descendência, assim, o número da minha descendência, a multiplicar-se. Nós não sabemos tudo o que o anjo falou com Jacó. Nós não sabemos tudo o que o anjo falou. Mas não pense que foi só isto que está aqui escrito em Gênesis 31, versículo 11. O anjo de Deus disse em sonhos, Jacó, e no sonho, ele diz, eis-me aqui.
E o anjo diz: levanta agora os teus olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados, porque eu tenho visto tudo o que Labão te tem feito. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna. Eu sou o Deus de Betel. Era mesmo o anjo? Ou era o próprio Senhor? Onde me ungiste uma coluna, levanta-te. Sai dessa terra. O que ele está a dizer não é: levanta-te agora já imediatamente, faz as malas e vai embora. Ele disse lá: prepara-te para sair dessa terra. Prepara-te que eu vou-te tirar dessa terra para outro lugar. Mas antes, oh glória a Deus, antes aconteceu o quê? Esta foi a conversa que o Senhor teve com ele. Sim ou não? Foi ou não foi? Você pensa que foi só isto que eles falaram? Eu tenho a certeza que eles falaram muito mais. Muito mais coisas. Porque eu tenho a certeza que falaram muito mais coisas. Por causa das coisas que Jacó fez a seguir. Porque Jacó não fez a seguir coisas da cabeça dele. Jacó não inventou coisas. Jacó não era um teólogo estudioso que soubesse muito como é que tinha que fazer. Jacó perguntou: como é que eu faço? E o Senhor deve-lhe ter dito a ele: com certeza tens que ter uma visão renovada todos os dias. Olha para uma visão todos os dias. Olha para um quadro de situação nova todos os dias. Pega em varas, tira-lhes a casca, coloca-os à tua frente, e dessa nuvem negra do rebanho que Labão te der, tu olhas para a brancura daquelas varas e dizes: assim vai ser dessa cor o rebanho que vai nascer na próxima gestação. E uma gestação dura 5 meses, 150 dias. Assim que ele esteve a olhar para as varas, 150 dias. E quando as varas amarelavam, ele raspava de novo para ficar bem tudo branco. Porque ele tinha que ter uma visão nova à sua frente. Tinha que olhar e meditar e olhar e declarar e falar. E ele tinha que ver alguma coisa. Alguma coisa diferente todos os dias. Em vez de ver só o rebanho todo negro, no meio daquela nuvem negra, ele tinha que ver alguma nuvem branca. Glória a Deus, aleluia! O anjo disse-lhe isto, o Senhor explicou isto como ele tinha que fazer. Levanta os teus olhos e vê uma realidade nova. Levanta os teus olhos e medita. Levanta os teus olhos. Disse-lhe mais: chama as coisas que não são como se já fossem. Diz que esse rebanho todo é teu, que essa riqueza toda é tua, porque Deus quer transferir essa abundância da riqueza, passar para as tuas mãos. Deus é um Deus que faz justiça. Tenho visto tudo o que Labão tem feito. Mas enquanto tu te lamentares, nada disso vai mudar. Tem que ser através da tua fé e da tua confiança que o poder de Deus vai agir e vai derrotar o Labão, vai derrotar a sacanagem do Labão, vai derrotar toda a malvadeza à tua volta, vai derrotar toda a incapacidade, vai derrotar todas as impossibilidades. Deus vai abrir caminho para que tudo isso aconteça. Deus ensinou-lhe como fazer todos os dias. Porque a fé sem obras é morta, a fé sem ações correspondentes é morta. A fé tem que ter ações que são feitas todos os dias, a sua fé tem que ter prática todos os dias, a sua fé tem que ser prática, a sua fé tem que ser ações práticas, a sua fé não pode ser uma fé depois na prática não se traduz em nada. A sua fé tem que ter ações práticas, a sua fé tem que ter uma ação correspondente. Não é isso que nós vemos nas Escrituras, sim ou não? Tiago capítulo 2, versículo 17, assim também a fé, se não tiver obras, é morta. Está morta. E de facto, na King James em inglês diz
a fé without corresponding actions, uma fé sem ações correspondentes. Assim ele fez e desenvolveu ações, e por isso, pelos resultados, porque todo o rebanho que nasceu esbranquiçado e nasceu malhado, e Labão perdeu toda aquela primeira gestação. Ao fim de 150 dias passou todo o rebanho que nasceu, o novo rebanho. Os velhos ficaram para Labão, os novos ficaram, os cordeiros novos. Tudo que nascia de novo era para ele, tudo que nascia de novo. O Labão deu em doido. Labão ficou completamente... Como é que é possível que eu dei-lhe um rebanho todo negro, todo escuro, e os filhos saem todos esbranquiçados e todos malhados e todos? Como é possível? Não é normal, pois não. Pois não é normal. Não é normal você de repente começar a fluir bênção de todas as partes para as suas mãos. Não é normal aparecerem milagres de repente uns atrás dos outros. Não é normal surgirem coisas maravilhosas que Deus tinha preparado para si, que durante um tempo não vieram, mas de repente começa a chegar uma atrás de outra. Não é normal. O mundo à volta vai olhar e vai coçar a cabeça e pensar: o que é que lhe está a acontecer? O que é que aconteceu? O que foi isto? Não é normal estar tão bem depois que os médicos disseram que ia morrer. Não é normal estar com esta saúde toda. Não é normal estar com esta abundância toda. Não é normal este poder todo ter trazido tanta riqueza para as suas mãos. Não é normal. Ainda há bocado estava desamparado. Ainda há 2 anos se ouviu a queixar-se, a lamentar-se. Como é que agora está com este sucesso todo, com esta abundância toda, com esta vitória toda? Para quem não entende, quem não percebe, o que é que estará a acontecer? Deixa-me ir lá ver se aprendo alguma coisa. E é isso que vai acontecer consigo e comigo. Vamos chegar para ver o que é que aconteceu. Que mudança aconteceu? Que coisas foram mudadas? Estas coisas foram as coisas que o Senhor falou com ele. Mas não está aqui escrito. Mas estão os resultados. E pelos resultados você vê as instruções que houve. Amém? Pelos resultados nós vemos o tema da conversa. Pelas coisas que aconteceram e as ações que Jacó fez, nós vemos qual foi, de facto, a resolução. E depois percebemos que ele todos os dias visualizava, todos os dias orava, todos os dias falava, todos os dias agradecia, todos os dias confiava, e passou a parar de lamentar-se, porque agora estava a agradecer por resultados novos. Pergunta: os resultados vieram logo? Ou demoraram 5 meses? 5 meses. E se você começar a falar hoje uma realidade nova que só aconteça daqui a 5 meses, você tem paciência para isso? Tem fé para isso? Fica na mesma confiante em Deus que não falha de acontecer, mesmo sem ver nada? Ou andamos só pelas coisas que vemos? Ou somos capazes de escrever, de colocar, de pôr até uma foto e dizer: isto é assim? O estado final desta situação é esta. E somos capazes de crer? Somos capazes de falar? Somos capazes de confiar? É que a outra alternativa, que eu não recomendo, é continuar a lamentar-se. E daqui a 5 meses não tem nada. Quem é que me entendeu? Daqui a 5 anos não tem nada. Continua a lamentar-se. Assim que escolher entre lamentar-se e vencer, eu prefiro vencer. Entre lamentar-se e confiar em Deus, eu prefiro confiar em Deus. Até porque foi Ele que disse: vinde a mim e eu vos aliviarei. Vinde a mim, traga-me esses fardos pesados e eu transformo-os em fardos leves. Quem faz a transformação? É Deus que faz a transformação. Mas quem fica todos os dias a olhar para a visão e a agradecer como se já tivesse, e a chamar as coisas que não são como se já fossem,
Isso é você que tem que fazer. Ou seja, você tem a sua parte e deixa Deus fazer a dele. E que chega um momento e a parte de Deus aparece. E é aí que vem a surpresa. Quando a parte de Deus acontece, a surpresa é brutal. Deus reserva essa surpresa para aquele que crê. Abraão creu, acreditou, e isso lhe foi imputado como justo. Diante dos céus foi dito, ele acreditou, é justo que receba. Ele confia, é justo que receba. E vai ser dito de si a mesma coisa. Ela confia, ela acredita, ele confia. Então, que seja isso creditado na sua conta, em nome de Jesus. Amém? Quantos recebem essa palavra?